Senhor, aqui está Jesus querido, meu esposo, o pastor Daniel. Eu sei que o Senhor tem ministrado coisas grandes e firmes no coração dele, para ele, e agora, Senhor amado, que ele seja um instrumento para passar a nós, para ser um canal de bênção, através da vida dele. Senhor, fala conosco em todas as áreas da nossa vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sermos simples, inocentes e receber da tua palavra. Guarda ele, guarda a saúde dele, guarda, Senhor amado, tudo o que é dele, Pai, em nome de Jesus. Você é esperta, né? Guarda tudo que é dele. Isso é de quem? Tá orando por ela mesmo, não é, amados? Glória a Deus, loura linda. Amém. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Maravilhoso. Quando a gente está um pouquinho longe, e às vezes não, nós tivemos comunhão com Deus, o Senhor, Ele visita em sonhos, né, Alexandre? O Alexandre, que está ali no fundo, um amigo, irmão nosso, muito antigo, ele falou assim que eu convidei ele para vir para a igreja hoje, lá na Sampaio Vidal. Faz quantos anos que eu não te vejo? Uns 2 anos, né? É o amado, doce Espírito Santo de Deus que visita, sim, as nossas vidas. Ele visita, é o amor dele, é o amor do Senhor. O amor do Senhor, ele vai muito mais além daquilo que a gente imagina, que pensa, que espera. O Senhor é maravilhoso. E na semana passada eu falava, foi parte 1, hoje é parte 2, né? Eu falava sobre obediência, né? Ele teve um sonho, sonhou, que eu chamei ele para vir para a igreja, e ele obedeceu, não a minha voz, mas a voz de Deus sobre a vida dele. E hoje nós vamos continuar falando sobre essa obediência. Se nós queremos ser vitoriosos, nós precisamos ser obedientes, porque a vitória vem somente através da obediência. Amém? O Will, se coloca de pé junto com a sua família. Amém. Glória a Deus. Jorge, se coloca de pé. Amém. Aleluia. A Tawane e o esposo se coloca de pé. O César e a esposa se coloca de pé. Amém. Milan e a esposa se coloca de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Rubens, se coloque de pé. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se nós olharmos para esses casais aqui, muitos de nós não conhecemos a história desses casais ou a história do irmão Rubens, mas cada um deles tiveram um trajeto em suas vidas e hoje estão aqui graças à obediência, e por serem obedientes, aqui estão desfrutando daquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, e um dia estaremos juntos na vida eterna, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O Jorge está limpo há quanto tempo? Faz 3 meses, pode se sentar. O Will está limpo há quantos anos? 9 anos limpo, pode se sentar. Só que quando estava sujo lá no mundo, ele não tinha uma família, ele não tinha um filho, ele não tinha uma casa, ele não tinha um lar, ele não tinha uma vida com Deus, né? E hoje o Senhor, Ele transformou através da obediência. O Marcos e a Tawane estão aí firmes também em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. O Rubens, há quantos anos que você está firme com o Senhor?
10 anos limpo, para a glória, para a honra e glória do nome do Senhor. É um testemunho vivo, só está aqui por causa da obediência. Amém? Pode se assentar. Paulo César. Quanto? 5 anos. 5 anos, hoje casado com essa morena linda aí que o Senhor preparou para ele, né? Hoje ele tem uma família. Pode se assentar em nome de Jesus. Milan. 6 anos. 6 anos. Agora, essa mulher aí que parece que é baixinha, mas é né? Quando tem algumas decisões, né? Sai da frente. Da onde ela te resgatou? Na casa de recuperação. Foi lá que ela te visitou e foi lá que vocês se conheceram. E vocês casaram aonde? Na igreja. Se casaram na igreja. E estão há quantos anos casados? Vai fazer 7 anos. Isso só bênção, né? Glória a Deus. Viu, Milena? Isso é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Tudo isso, esses testemunhos, por que eu falei para eles? Porque tem a ver, essa palavra tem a ver com obediência. Tem a ver com obediência, porque nesse meio tempo, nesse trajeto, todos eles viram pessoas iniciar da mesma forma que eles iniciaram. Mas não deram sequência. Hoje não estão na presença do Senhor. Morreu o que andava junto com o irmão Rubens. Os dois vieram juntos. Só que o outro, ele abreviou a vida dele sozinho. Então, todas essas vidas estão aqui, por quê? Porque ouviu a voz do Senhor, porque foram obedientes, porque mesmo não entendendo no princípio, mesmo não entendendo, às vezes nós não entendemos. Nós estamos, sabe o filho que, eu já falei esse exemplo aqui, o filho que não sabe por que ele tem que parar na calçada e não continuar, né? Mas ele não sabe que é porque ele vai ser atropelado, mas ele ouve a voz do pai, para, não vai, ele ouve, e ele não entende por que ele está fazendo isso, mas ele para, ele obedece. Assim somos nós também. No início nós não entendemos algumas coisas, mas quando nós não entendemos, nós nos submetemos à voz daquele que está nos orientando. Amém? Isso é obediência. Obediência o que é? É se submeter. É ouvir a voz e se submeter a uma ordem. Amém? E na semana passada eu dei alguns exemplos aqui, eu falei a respeito de Noé, não foi isso? Eu falei a respeito de Noé, que está no livro de Gênesis 6, 22, eu falei que Noé fez tudo exatamente, como Deus tinha ordenado. E nós? Fazemos nas nossas vidas tudo quanto o Senhor nos ordena? Pergunta aí para o seu irmão, e você? Faz tudo quanto o Senhor te ordena? Quem é que se acha aqui que é obediente? Quem se considera obediente aqui? Quem se considera obediente? Em tudo, né? Quem se considera obediente? Deixa eu baixar a minha mão aqui também. Eu ia falar, não, eu tenho que baixar a mão também. Quem se considera obediente? Em todas as coisas. Porque quando nós obedecemos à voz do Senhor, quando nós ouvimos um conselho, nós não sofremos. Quando nós lemos o livro de Provérbios, que agora está no livro de Provérbios também, Gênesis, Provérbios e Gálatas, nós estamos lendo agora. Quem sabe que a gente está lendo tudo isso? Que está no grupo da igreja, alguns sabem, e quem está em dia? Né? Já é uma obediência aí, ó, né? Nós achamos que somos obedientes.
e acabamos pagando um preço muito alto por causa da falta de submissão. Falta de submissão dentro do lar, falta tanto a esposa para com o esposo, ou o esposo para com a esposa, né? Porque os dois caminhando junto ali. Porque hoje tem pessoas, tem homens que acham que a mulher hoje ela tem que ser da mesma forma como era lá atrás. A mulher lá atrás, ela somente trabalhava em casa, cuidava somente da casa. Então, se a mulher está cuidando somente da casa, nada mais justo de quando o esposo chega, né, esteja tudo preparadinho, tudo bonitinho, tudo sem problema nenhum. Por quê? Porque ela teve um dia cuidando da sua casa e cuidando dos seus filhos, e o esposo esteve fora trabalhando e trouxe o alimento, trabalhou o dia inteiro. Hoje isso mudou, e tem alguns homens que acham que mesmo hoje a mulher que esteve fora trabalhando junto com ele, fazendo as outras coisas, trazendo também o ganha-pão, o esposo acha que quando chega em casa tem que estar tudo bonitinho, tudo tranquilo, tudo beleza, né? E sem problema nenhum, ele senta lá em frente à tira-visão e fala: e a janta não está pronta ainda? E a mulher lá se descabelando, né? Qual homem que pensa assim aqui? Acho que não tem nenhum não, né? Tem não? Não, aqui não, né? Acho que não. Quem é que lava a louça aqui, Marcos? Tem homem que acha que o lavar louça vai ferir a sua masculinidade. Então a submissão, né? Hoje é muito, se for conversar e debater sobre essa situação, é muito, né, relativo isso, porque os dois trabalham fora, os dois traz o pão para dentro, então entra aí em combinados, quem vai fazer o quê? Ou então o esposo que pague uma empregada para a esposa, né? Quando chegar e está tudo beleza, sem problema nenhum, não é verdade, meu irmão? Então, às vezes nós achamos que somos obedientes, mas quando nós achamos e não somos, e quando nós não obedecemos, quem paga o preço somos nós mesmos. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ouvir e mudar a direção do que tomar as decisões por nós. Não, eu vou fazer do meu jeito mesmo, é assim, pronto, acabou. Quer, não quer, é desse jeito mesmo, não é? Somos turrões. Então o Senhor, Ele quer que nós nos dobremos sim diante dEle, mas não porque tenho que me dobrar diante do Senhor, diante de Deus. Não, o benefício é todo meu, o benefício não é de Deus. Nós achamos que quando nós nos rendemos ao Senhor, eu estou agradando a Deus, eu estou agradando ao Senhor, mas o benefício não é para Deus, os beneficiados somos nós mesmos. Amém, amados? Amém? No livro de Mateus 7, o verso 24 diz assim, vamos à palavra do Senhor, em nome de Jesus: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve e quem pratica essas minhas palavras, ouvir e praticar, ouvir e obedecer as minhas palavras, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A outra parte desse versículo você sabe, que é o que construiu sobre a areia, veio a tempestade e levou tudo embora. O Senhor fala, construa na rocha. Aí eu falo, não, é mais fácil eu dar um jeitinho aqui, levanto aqui umas palhas, um puxadinho, não precisa pôr coluna, não precisa pôr viga, não, é assim mesmo. A tempestade vem. Fala para o seu irmão, a tempestade vai chegar. Por isso construa a sua casa na rocha. Se você estiver firme na rocha, se você estiver lendo a palavra do Senhor, se você estiver entendendo e praticando aquilo que você está ouvindo, as situações da vida virão, assim como vem para qualquer um nessa vida.
Só que você vai ter outras formas de resistência. Você vai ter resistência para poder ser um vitorioso. Amém? Em nome de Jesus. No livro de João, abre comigo, João 14. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus possa sim ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus, nessa manhã. A palavra dele é fiel e ela não volta vazia, irmãos. Ela não volta vazia, amém? João, a partir do verso de número 14, diz assim: o que vocês pedirem em meu nome, o que vocês pedirem em meu nome, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, quem que ama o Senhor? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Palavras de quem isso aí, meu irmão? De Jesus. O mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Verso 21, leia. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Esse quem tem os meus mandamentos, e lhes obedece. Esse é o que me ama. Eu posso falar que eu amo o Senhor? Eu amo Deus. E as minhas ações? Eu amo o Senhor? Você tem amado o Senhor com as suas ações? Pastor Daniel, você tem amado o Senhor com as suas ações? Temos amado o Senhor com as nossas ações? Com os nossos procedimentos, no dia a dia, em todas as situações da nossa vida? Porque está falando aqui, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece ao Senhor, esse é o que me ama. Aí Jesus fala assim: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Próximo versículo. E disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Aí o verso 23 diz o quê? Leia você. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará. Meu Pai o amará, e faremos nele morada em Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Palavras de Jesus. Tudo isso lhes tenho dito,
enquanto ainda estou com vocês. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós falamos que amamos o Senhor, nós falamos que obedecemos, mas as nossas ações muitas vezes mostram totalmente o contrário disso. Eu vou citar aqui alguns homens. Eu falei a semana passada, de quem que eu falei a semana passada? Homens de Deus, homens que obedeceram. Eu falei de Noé, não foi? Depois eu falei de quem mais? Enoque. Enoque andou com Deus quanto tempo? Teve comunhão com Deus quanto tempo? 365 anos. E aí de repente ele sumiu. Porque ele teve muita comunhão com o Senhor durante toda a sua vida. Sabe que é uma vida inteira em comunhão com o Senhor? Uma vida inteira se dedicando às coisas de Deus, né? Aí o Senhor se agradou dele e o Senhor o arrebatou. Noé, Enoque, Abraão obedeceu. Abraão obedeceu. E assim como Abraão obedeceu, o Senhor falou para Abraão o quê? Sai da sua parentela. Sai da sua parentela, porque eu farei de você uma grande nação. Falou. E Abraão, ele obedeceu. E quando o Senhor ele fala para você assim, sai da sua parentela, se afasta daquelas pessoas, não ande mais com aquele, olha, aquele local que você está indo não estou me agradando. Quando o Senhor ele fala para você, o que que você faz? Você ouve? Ouve. Você obedece? Algumas vezes sim. Quando você obedece é sucesso. Fala para o seu irmão, obediência é igual sucesso. Obediência, muitos não gostam, não é que fica falando, ô irmão, fala para o outro irmão. É necessário porque às vezes eu olho para vocês e tem alguns irmãos que estão meio assim, aí a gente faz isso para poder interagir, amém? Mas eu não gosto também de ficar perguntando assim também não. Fala para o seu irmão, fala aí para o seu irmão aí atrás, irmã. Sucesso para você, amém? Então Abraão, aí tem alguns detalhes de Abraão, né? Abraão ele saiu o Senhor falou, sai da sua parentela. Só que o Senhor não falou para ele, leva o seu sobrinho junto, falou? Hã? Deus não falou. Nós entendemos, nós ouvimos por parte, aquilo que interessa. Aquilo que interessa para nós, né? A palavra do Senhor ela está sendo lançada aqui. E aí nós ouvimos aquilo, isso aqui dá para seguir, mas isso aqui não. Isso aqui eu vou pular, eu vou fazer do meu jeito, né? E Abraão ele quis dar um jeitinho. Várias vezes, se você ler lá em Gênesis, várias vezes Abraão ele tentou dar um jeitinho, né? Ele levou o sobrinho foi bênção na vida dele? Desgraça, irmãos, desgraça. Porque a hora que ele estava começando a prosperar, estava todo mundo prosperando, em gado, lá nas tendas e todo mundo, os gados, né, procriando, os empregados aumentando, aí foi demais para as duas famílias. E aí o que aconteceu? Começou a haver o quê? Briga, disputa, encrenca. E aí houve o quê? Uma divisão. Então foi bênção? Foi bênção? Não foi. Teve que lutar ainda para defender depois, porque ele arrumou mais um problema para onde ele foi. É só problema, irmão. Quando, sabe a mala? A mala. Você só leva a mala se você quiser. Deus não está falando para você levar a mala junto. Você leva se quiser. E aí lá na frente, você vai ter um problema. Abraão achou que o sobrinho fosse ser bênção.
achou que fosse ajudar, ou ele achou que ele fosse ser bênção na vida do sobrinho. O sobrinho poderia ser próspero em outro lugar, mas juntamente com ele, o Senhor não falou para ele ir junto, mas ele foi. Então Abraão teve algumas situações também, que Abraão ele não foi 100% verdadeiro. Ele mentiu algumas vezes também sobre Sarai, né? Ele mentiu, falando que a sua esposa era irmã dele, para poder entrar no reino. E não era irmã, era esposa, era meia irmã, meia verdade. Meia verdade é verdade ou mentira? Nós achamos que meia verdade, não, já contei meia verdade, está tudo bem. Meia verdade não é verdade, meia verdade é mentira. E omissão, eu não vou falar. Se eu não falar, pelo menos eu não menti. Se você não falar, isso é o quê? Mentira do mesmo jeito, porque você sabe o pensamento que o outro tem a respeito de tal situação e você não declara aquilo que está no seu coração. Isso passa a ser mentira. Fala para o seu irmão, desperta tu que dormes. Temos outro exemplo, aí vamos no Novo Testamento, a gente pode dar 2 exemplos de obediência. Maria foi obediente? Muito obediente, não foi? O Espírito Santo de Deus visitou Maria, né? Cobriu Maria e ela se permitiu levar o mestre. E o José, o noivo, que ainda não era esposo, era noivo ainda. E aí, já pensou? Se é noivo, quem que é noivo aqui? Não tem nenhum noivo aqui, né? Hoje não. A Naná, né? A noiva aí, ó, a Nareide. Já pensou? Você descobre que a sua esposa está grávida, e aí ela vem com a historinha. Ah, mas quem me engravidou foi o Espírito Santo de Deus. Eu estou esperando. E aí José de início, quando ele ouviu, ele não quis entender, né? Mas aí o Espírito Santo de Deus também visitou José. E aí falou para José que o filho que Maria estava esperando era do Senhor, era de Deus. Mesmo assim, ouvindo, ele tinha a opção de obedecer e ficar, né, juntamente, ou de se separar. Ele obedeceu o sonho, né, Alexandre? Obedeceu o sonho. Deus lindo, maravilhoso, obedeceu. Fala para o seu irmão, é melhor obedecer. É melhor obedecer. Amém? É melhor obedecer em nome de Jesus. Tem alguns exemplos, irmãos, quer dar algum exemplo de alguém que andou com Deus também? Que foi obediente? Alguém quer falar alguma coisa? Paulo foi totalmente obediente. E foi obediente por levar e sofrer, né, levando a palavra do Senhor. Ele sabia que aonde ele fosse entrar, perseguições estavam aguardando ele ali naquela cidade. Perseguições, açoites, morte, prisão, e mesmo assim ele obedecia ao Espírito Santo de Deus. Oi? Jonas o Senhor falou, vai por um canto, né? Assim nós somos também, né, Valdir? Assim nós somos também, porque o Senhor, Ele dá uma orientação para as nossas vidas. Ele orienta assim, o Rubens mora onde? Onde? Itaquaquecetuba. Rubens, olha, vai lá para a comunhão, lá na Vila Formosa. Aí ele fala assim, não, vou ficar dormindo. Ou Rafa, que mora em Mogi, é para você estar lá 8 horas da manhã, né? É para você estar às 8 horas da manhã. Quem mora pertinho da igreja aqui e vê esses exemplos, fica meio envergonhado, né? Não é verdade?
A gente fica meio envergonhado. Não é? Então, aí o Senhor, Ele fala, olha, o caminho é esse aqui. Deus falou então para Jonas, falou, Jonas, vai lá para Nínive, prega para eles, porque eles precisam se arrepender. E aí Jonas sabia que aquele povo ia se arrepender. E aí o que ele fez? Ele não quis ir para Nínive, ele quis ir para outra cidade, e aí ele quis ir para Tarsis. E aí vem a história do grande peixe que o engoliu e colocou ele no lugar que devia ser colocado, porque quando o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas, Ele faz. Quando Ele tem uma direção de salvação de vidas, meu irmão, Ele tira você da onde você está e coloca onde você tem que ficar. Ele faz isso com as nossas vidas. Não adianta espernear. Agora aquela outra situação que fala assim, eu não creio dessa forma, viu, meu irmão? Não vem por amor, vem pela dor. O nosso Deus é Deus de amor. Na questão de salvação, o Senhor, Ele é Deus de amor. Agora, a dor que eu passo, ou que você passa, não é porque Deus colocou essa dor para você vir para os caminhos dele, não. Ele falou, Rubens, o caminho é lá. Mas se você optar por esse caminho aqui, aí não é problema meu. Deus falou, o caminho é esse aqui, o caminho é Nínive. O caminho é Nínive, não é Tarsis. Ele quis ir para Tarsis. Então, tempestades, situações, buracos, cascas de banana no outro caminho, mulheres, bebedeiras, situações para agradar a nossa carne, nos tira da visão de Deus, do que Deus tem para as nossas vidas. A semana passada eu falei sobre as obras da carne. Não é verdade? Não é verdade, meu irmão? O que Deus tem para mim e para você é bom, é perfeito e é agradável. O que Deus tem para as nossas vidas é isso. Agora, depende de nós, irmãos. Depende de nós. Querermos seguir o caminho que está proposto para nós, que é caminho de vida eterna, ou não. A escolha é minha. A escolha é minha. Eu ia falar no final, eu estou falando sobre escolha, mas ontem eu estava assistindo um filme, e aí fizeram Velozes e Furiosos, sempre faz uma oração no final, não é? Quem sabe disso, a oração lá dos Velozes e Furiosos? Vocês não sabem disso? Aí teve uma oração que ele fez lá, que eu até marquei aqui para não esquecer. Cadê? Vida eterna. Eu passei no seu WhatsApp, amor, não foi? Para não esquecer? Espera aí, irmão, a gente chega lá. Deixa eu ver aqui, Simone, pronto. Ele fez a oração assim, no final, ele falou assim, obrigado, Velozes e Furiosos 6, ele falou assim, obrigado pela escolha que fizemos, porque foram elas que nos tornou o que somos. Porque foram essas escolhas que nos tornou o que... Quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, essa oração é de Deus mesmo, né? Ou não. É algo verdadeiro. Algo verdadeiro, porque você poderia estar numa situação de droga. Você poderia estar numa situação de rua. Você poderia estar numa situação de prostituição. Você poderia estar numa situação de destruição total. Tudo depende da sua escolha. Tudo depende do que nós colocamos. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos assim, poxa, mas chegar no crack, chegar na cocaína, chegar na pinga e beber demais. Não, isso não vai chegar sobre a minha vida. Mas quem chegou no crack, não chegou no crack de repente. Ou quem começou a usar maconha, não começou de uma hora para outra a usar maconha. Tudo começa na obediência. Primeiro chega com as coisas, com os pecados do corpo.
do corpo, querendo satisfazer o seu corpo, os desejos carnais. E aí entra no processo. Vem ou mentiras, ou discórdias, ou querendo mais que os outros, subir em cima das pessoas. E aí você começa a entrar nos vícios. E aí o vício, ele não começa direto no vício lá que você imagina que o crack seja o pior, mas não começa direto lá, começa devagarinho. É um processo até chegar numa destruição total. Então, qual escolha você faz para a sua vida hoje? Aí você fala assim no seu coração: não, eu escolho a vida ou a morte. É claro que todos nós vamos escolher sim a vida, mas são as minhas ações que vai demonstrar se eu quero vida ou se eu quero morte. São as minhas escolhas. Amém? Vai lá para Mateus 6. Deus é bom, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Emanuel. Esse é o nosso Deus. Pastor, de novo você vai falar sobre isso? Leia, irmãos. Observem. Vestiu-se como um deles. Não vestirá homens de mas deixa esse verso aí. Busquem, pois, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí eu lembro da passagem também que fala assim, que Deus acrescenta sobre as nossas vidas enquanto dormimos. Só que eu lembro também do livro de Provérbios que fala assim, vai ter com a formiga preguiçosa. Veio na minha mente, não tem como. Você está dormindo, você dorme que hora? Você dorme umas 8 horas por noite. Enquanto nós dormimos essas 8 horas por noite, ou 9 que você dorme, né? Tem pessoas que têm necessidade de dormir um pouco mais, e tem outros que dormem apenas 4 horas na noite e está tudo bem, já está renovado já, né?
já está cheio de energia, então glória a Deus pela sua vida. Mas a maioria do ser humano precisa de 8 horas. Então, nessas 8 horas que você está dormindo, o Senhor, Ele acrescenta. O Senhor, Ele está prosperando os seus investimentos, está prosperando o seu trabalho, está prosperando todas as coisas. Nesse momento de sono. Não que você está dormindo, vai dormir o dia inteiro e deixa a vida me levar e Deus vai abençoar a minha vida. Só que, por que eu estou falando a respeito, o que é que tem a ver com obediência? O que é que essa palavra aqui tem a ver com obediência? Muitas vezes, obreiros dessa casa também, principalmente para os obreiros, pastores, não se preocupem. Quando nós temos algo que é do Senhor para fazer, pare o que você está fazendo do seu trabalho lá, porque o Senhor, Ele vai honrar. Você precisa ter um limite do seu trabalho. Até aquela hora deu, parou. Até aqui é até aqui. Agora, o meu compromisso com o Senhor, o meu compromisso com as coisas de Deus, eu não posso deixar o trabalho pessoal, as coisas dessa vida, interferir nas coisas espirituais, nas coisas do reino. O que é mais importante? Eu vou perguntar para você e você vai responder para mim, que o mais importante é o espiritual, eu sei disso. Mas com o nosso caminhar nas nossas vidas, nós não colocamos o espiritual como primeiro na nossa vida. E nós sofremos por não colocar o espiritual em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós orientamos vocês aqui, a mim também. Olha, o que vai te manter firme, o que vai te manter de pé, é a comunhão que você tem com o Senhor, a comunhão que você tem com Deus, a intimidade que você tem com o Senhor, a intimidade que você tem com os irmãos, a intimidade que você tem com a igreja. Nós falamos isso sempre. Agora, para eu ter intimidade com o irmão aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me relacionar. Eu preciso me relacionar com ele. Se eu não tiver relacionamento com ele, eu não vou criar laço. Eu não vou ter comunhão. E aí nós falamos aqui várias vezes a respeito disso, de oração, palavra, comunhão, intimidade com o Senhor. E nós não ouvimos, não praticamos aquilo que estamos ouvindo. E quando eu não pratico o que eu estou ouvindo, quem é que está perdendo com isso? Eu juntamente com o reino, principalmente o reino, né? Principalmente, perde, irmão. Então é para nós despertarmos. Porque o dom que está depositado em você, juntamente com o meu dom, pelo auxílio de todas as juntas no corpo, é que dá o crescimento em Cristo Jesus. Não sou eu apenas. O pastor Daniel, o dono da igreja. Não sou dono de nada, amanhã eu morro. E aí vai ficar esse templo aqui, esse prédio, né? Não é o templo somos nós. Vai ficar esse prédio aqui. E aí outro pastor vem aqui e vai cuidar. E assim vai, dando sequência. Eu tenho um dom, pastora Simone tem outro dom, pastora Samira tem outro, presbítero Zé Carlos tem outro. E aí pelo auxílio de todas as juntas, nós vamos crescendo. Obediência gera bênção. Lembra que eu falei a semana passada? Bênção não somente para as nossas vidas, para o reino, bênçãos eternas. O peso de glória é muito mais pesado do que o peso de glória eterna. É muito mais pesado do que as coisas que às vezes a gente se preocupa aqui. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, comida, bebida,
alimento, né? Vestimenta. Tudo isso o Senhor, Ele provê, não é o mais importante da sua vida. Entenda isso, meu irmão. Comida não é mais importante do que o reino para você. Não é. A partir do momento que você decidir, hoje é um dia de você decidir isso. Hoje é o dia de você decidir buscar as coisas espirituais. As coisas espirituais é mais importante que a minha família? E aí, irmão? Agora, a gente não pode confundir. Não pode confundir. De coisas espirituais é mais importante? Sim, ponto. Agora, não é a obra de Deus, não é a obra de Deus, tipo, a igreja é mais importante que a minha família? Não. A igreja não é mais importante que a minha família, mas as coisas espirituais são mais importantes que a minha família. Busque primeiro o quê? O reino de Deus. Porque se você não tiver comunhão com o Senhor, se você não tiver comunhão com Deus primeiro, você não vai conseguir ter comunhão, você não vai conseguir amar nem a sua esposa, nem os seus filhos. E quando fala do obreiro, lá no livro de Timóteo, ele fala o que primeiro? Ele fala assim, vai e cuida primeiro da sua casa. Cuida primeiro da sua casa, honra primeiro os seus, cuida dos seus. Quando tiver tudo legal lá com os seus, aí você vai e cuida da obra de Deus. Por isso que Paulo, no livro de Coríntios, capítulo 7, ele orienta os homens, as pessoas, a não se casar. Ele orienta a não se casar. Se puder, não se case. Agora é melhor, ele fala, agora é melhor casar do que ficar ardendo em desejos. Está ardendo em desejos? Então, aí, melhor casar do que ficar se abrasando. O que é se abrasar? Ter relacionamento sexual antes do casamento. Nossa, esse tempo aí é o tempo lá. O que é verdade é verdade. Palavra é palavra. Palavra é palavra lá atrás, é hoje, vai ser lá na frente. Palavra é palavra, né? Porque muitas pessoas hoje estão fazendo o que? Se juntando, não estão se casando. Você precisa se casar, meu irmão, em nome de Jesus. Eu estava falando do reino de Deus, então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem coisas, irmãos, na nossa vida, deixa eu falar uma coisa para você, que é muito importante isso. Às vezes fala assim, tem pessoa que fala assim, essa palavra é palavra mandada. Não é, se é palavra mandada, é palavra mandada mesmo, né? Porque eu sei de algumas situações na igreja, então não tem como eu orientar você e ensinar você, não falando da palavra e da sua vida, não tem como eu fazer isso. Não tem. A palavra de Deus, ela vem para nos corrigir, vem. E a correção para as nossas vidas é para trazer, no momento em que nós recebemos a correção, parece que, né, vem meio amargo, mas depois você vai ver um fruto de justiça nisso. Então obedeça em nome do Senhor Jesus, amém? Então, tem situações no nosso meio que estão acontecendo e você precisa se consertar. Sabe por quê que você precisa se consertar? Porque sempre que você ouvir a palavra, você vai falar aí, de novo está me apontando, de novo está falando dessa minha situação. Agora, não é melhor você mudar? Não é melhor você mudar? Porque se você mudar, se você obedecer, você não vai ter mais o mesmo sentimento em que você está tendo agora. A palavra de Deus vem, me corrige, e aí eu não pratico aquilo que veio para a minha vida. No próximo domingo a palavra vem de novo, aí o Senhor vem de novo e pau.
E aí de novo você, puxa vida, fala para o seu irmão, é melhor obedecer. É melhor obedecer, meu irmão. Oh, Jesus amado. Aleluia. Vamos lá para o livro de Romanos 8. Abre lá, Romanos. Vamos para a palavra de Deus. É a palavra que nos corrige, é a palavra que faz a gente avançar, é a palavra que nos dá vida. Amém? A palavra vem direto de Deus para as nossas vidas. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Vocês são mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Sabemos, pois, que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Aí, ó, para o bem daqueles que... E como que eu amo a Deus? Pelas nossas ações, não pelo que eu falo. Amém? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem é o primogênito? Nosso irmão? Esse é o primogênito, é o primeiro de uma raça. Ele inaugurou essa nova raça, ele é o nosso irmão mais velho. Verso 30, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Verso 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Todo mundo fala, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas essas coisas? Todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é escolhido de Deus? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem nos separará? Ninguém. Agora, a minha escolha pode me separar. A minha escolha. Está entendendo? A minha escolha, o caminho que eu estou escolhendo pode me separar, somente eu posso. Quem me separará do amor de Cristo? Será a tribulação pode separar você do amor do Senhor? Olha lá, está vendo? A tribulação. Ou seja, a tribulação ela vem. Ela vai bater na sua porta, vai bater na minha porta. Agora, como que eu estou alimentado para poder receber essa tribulação que está chegando sobre a minha vida? Será a tribulação angústia, ou seja, ou depressões, angústia, depressão, ela chega para o crente? Está falando aqui, ó, angústia é depressão. Ela chega. Agora, que recursos que você tem dentro de você para enfrentar essas angústias e essas depressões? Ou a perseguição, é muita coisa falando em perseguição, ou a fome, repete comigo, perseguição. Perseguizione, la perseguição que estamos enfrentando na Amazônia. Enfim, esquece a Amazônia, irmão. Sempre teve queimada lá, viu? Sempre teve queimada lá, viu? Amém? Amém? Sempre. Ou fome, ou nudez, ou perigo,
ou espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos o quê? Em todas essas coisas o quê, irmãos? Tribulação, perseguição, fome, nudez. Mas Deus lá atrás ele falou que a gente não vai passar fome, a gente não vai ter nudez, lembra? Lembra? Busque, pois, lembra que nós falamos lá no livro de Mateus 6:33? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que... Pode ler. Amém. Pula o livro de Deuteronômio aí, irmã Camila. E faz 3 meses, amanhã, glória a Deus. Aleluia. 3 meses. Amém. Deus, Ele quer falar, né? Com as nossas vidas. Mateus 7:24. Não, pula o Deuteronômio aí, Deuteronômio. É que eu estou imitando um irmão que falava, lembra? Deuteronômio. Lembra, Hilda? Lembra o quê? Deuteronômio. Epafrodito, glória a Deus. Mateus 7:24, diz o quê? Leia aí, irmão. Já deu, irmão. Já deu. É o 24 só, irmão. Seja obediente, é só o 24. Viu? Ó, a obediência aí, ó. É. Amém. Quem ouve as minhas palavras. Quem ouve as minhas palavras. Você ouviu o que o Senhor falou com você hoje? Amém? Isaías, abre lá no livro de Isaías 55, de 1 a 3, para encerrarmos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, ó. Convite aos sedentos. Venham. Juninho, venham. Venham todos, Juninho, venham todos vocês. Venham ao que está escrito aí. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Verso 3: Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma
viva. Farei uma aliança, aliança de comida, aliança dessa vida, aliança com o trabalho, aliança das coisas dessa vida. É isso que está falando aqui? Farei com vocês uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Amém? Aliança eterna, vida eterna. Por isso nós precisamos valorizar, em primeiro lugar, mais as coisas do céu do que as coisas dessa terra. Amém, amados? A vitória, fala isso para o seu irmão, a vitória vem somente através. Acabou. Glória a Deus. Amém, amados? A vitória vem somente através da obediência. Em nome de Jesus. Vamos orar? Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bom, Senhor. Feche seus olhos aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Pai, nós ouvimos a sua palavra. Nós entendemos a sua palavra com a nossa mente, mas que da nossa mente possa descer para o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós fomos alimentados, Deus, nessa manhã com a sua palavra, Senhor, que é verdade para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos obedecer, mas quantas vezes, Senhor, nós queremos fazer o bem, mas o mal está à nossa porta e acabamos não resistindo. Mas o Senhor também me faz lembrar, Senhor, que na primeira parte, no domingo passado, Deus, nós lemos que nós não podemos ser tentados acima do que nós podemos suportar. E sempre vem o escape para as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que as nossas escolhas, Senhor, venham fazer a diferença no mundo espiritual, Senhor. Primeiro nas nossas vidas pessoais, Senhor. Depois, Senhor amado, nas nossas famílias, Senhor. E depois, Senhor amado, no seu reino, Senhor amado, na vida das outras pessoas, Senhor. Oh, papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nos ensina, Senhor, a cada dia. Pai, que a sua palavra, Senhor, que nós possamos a cada dia, Senhor, ser obedientes, Senhor amado, e começar a praticar aquilo que o Senhor tem nos orientado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque somente a sua palavra é verdade para as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, tira, Deus, toda cegueira, Senhor amado, dos nossos olhos espirituais, porque quem está cego espiritualmente, Senhor, não pode enxergar um palmo sequer à frente, Senhor. Por isso nós oramos a Ti, tira, Deus, tira essa cegueira espiritual, Senhor amado, dessa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, papai de amor, desperta-nos, Senhor, amado, para as suas verdades, Senhor, para essas verdades espirituais, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor, que veio sobre as nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. Repete comigo: eu ouvi, agora eu vou praticar. Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: pratique a palavra. Pratique a palavra, meu irmão. Pratique a palavra em nome de Jesus. Nos visita aqui pela primeira vez o irmão André. Cadê o André? André está ali. André, a Marta. Amém. Glória a Deus. Nossa, só